Convidamos para, juntamente com a doutora professora Maria Cândida Moraes, que é a presidente da conferência, a professora doutora Maria da Conceição Almeida, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Recebe o aplauso de todos vocês. As duas juntas vão proferir a conferência de abertura para uma homenagem a Edgar Morin. Bom dia a todos, as senhoras e senhores aqui presentes. Quero cumprimentar inicialmente a excelentíssima senhora vice-governadora Isolda Cella, de Arruda. Quero cumprimentar o magnífico reitor da Universidade Estadual do Ceará, Dr. Jackson Sampaio, o magnífico reitor da Universidade Federal do Ceará, Dr. Henri de Holanda Campos, o excelentíssimo também senhor secretário de Ciência e Tecnologia, Dr. Inácio Arruda. Cumprimentar a excelentíssima senhora secretária adjunta de Educação, querida amiga doutora Márcia Campos. Cumprimento também o excelentíssimo senhor presidente da FEComércio, doutor Luiz Gastão Bittencourt. Em especial também a diretora, doutora Lídia Brito, diretora da Oficina Regional de Ciências da Unesco para a América Latina e o Caribe, que muito nos honra com a sua presença, a doutora Luciana, representante da Unesco do Brasil. Quero cumprimentar também em especial e anunciar também a presença do nosso queridíssimo amigo de longas datas de caminhada, doutor Ubiratã D'Ambrosio, que, acompanhado de sua senhora, que muito nos honra com a sua presença. Muito obrigada, muito obrigada. Cumprimentar a todos os amigos que se sintam aqui abraçados pela generosa presença a essa conferência. Quero cumprimentar também a toda a comissão organizadora, em especial a pessoa de uma querida amiga, a doutora Rosa Maria de Medeiros Arnett, representando toda a comissão. Sem o esforço dessa comissão, especialmente da nossa querida Rosinha, nós não estaríamos aqui neste momento. Muito grata, mais uma vez. Senhoras e senhores, prezados amigos e amigas aqui presentes, é com profunda alegria e emoção que estamos participando deste ato solene de abertura da Conferência Internacional sobre os Saberes para uma Cidadania Planetária. Muito sensibilizada e comovida, agradeço a todos os senhores que nos honram com as suas presenças. Muitos vieram de longe, de outros países, cruzando mares e cordilheiras, para estarem aqui neste momento, compartilhando de um mesmo ideal, comungando de uma mesma esperança, irmanados pela fé de que outro mundo é possível, gente, necessário, e que a educação continua sendo o melhor caminho para a viabilização das transformações sociais e de novas propostas de construção de nossa humanidade. A todos, os meus mais sinceros agradecimentos por acreditarem nesta proposta e por terem nos apoiado para que pudéssemos estar aqui hoje, reunidos, vibrando em uma mesma sintonia, em uma mesma cumplicidade maravilhosa, tentando oferecer a esta comunidade que nos honra com a sua presença, momentos preciosos de reflexão, trocas, intercâmbios em prol do futuro das novas gerações. Iniciamos este processo a pedido de nosso querido amigo Edgar Morin, que em novembro passado expressou seu desejo de fazer um périplo pela América Latina, iniciando este movimento pelo Brasil, país que considera sua pátria e que tanto ama e tem uma legião de amigos imensa aqui no nosso país. Sensibilizada pelo seu pedido, que para mim era mais do que uma ordem, percebi que não poderia jamais deixar de atendê-lo.
embora assustada com o pouco tempo que tínhamos para a realização da conferência, apenas 6 meses. Mas, por outro lado, também percebia que quando se chega a uma determinada etapa da vida em que não podemos mais planejar a longo prazo, que não apenas as semanas e as horas se tornam tão preciosas, mas também cada minuto e cada segundo de nossas vidas oferecidos por acréscimo. Por essa e outras razões, nos pusemos a trabalhar. Aceitamos o desafio com o coração cheio de esperança de poder estar mais uma vez com o nosso querido amigo Edgar Morin, poder comungar de sua sabedoria, desfrutar intelectualmente da fecundidade de seu pensamento, da afetividade e admiração sentidas, da beleza e generosidade de sua alma, da simpatia de sua pessoa. Imediatamente após o diálogo com a nossa querida professora doutora Rosa Maria Arndt e o assessoramento de nosso querido amigo professor doutor Juan Miguel Batalhoso, nos colocamos a trabalhar imediatamente. Imensa foi a alegria sentida naquele momento pela confiança expressada, ainda mais quando ele optou por Fortaleza. A escolha foi dele. Cidade-luz, de povo cálido, generoso, valente, lutador, acolhedor de seu pensamento e admirador de suas obras. Unidos pelo mesmo entusiasmo, fé e esperança, pela expressão de colaboração e solidariedade irrestrita por parte dos membros da comissão organizadora, envaidecidos e honrados pela escolha desta Cidade-Luz, iniciamos nossos primeiros diálogos a respeito das ideias iniciais de uma possível programação. Ao concluir a proposta inicial e após o seu envio a Edgar Morin e o recebimento de seu forte adelante, iniciamos os primeiros passos de contatos governamentais na esperança de conquistar o necessário apoio financeiro à concretização desse projeto, que pela temática escolhida seria certamente uma oportunidade única e de extremo valor para todas as professoras e professores que pudessem estar aqui conosco, para repensar as suas práticas, nutrindo-as de novas reflexões em prol de uma cidadania planetária e de um novo e urgente reposicionamento em sua tarefa formativa, formadora e potencialmente transformadora. Apesar de todo o interesse, e mesmo sabendo as dificuldades políticos, sociais e econômicas que nosso país enfrentava e todavia enfrenta, e mesmo sabendo que a incerteza, a emergência e o inesperado rondam e atropelam constantemente os acontecimentos de nossas vidas, iniciamos a nossa romaria pelos órgãos governamentais em busca de apoio financeiro e institucional necessários à realização da conferência. Ao mesmo tempo, nós sabíamos o quanto essa temática era importante, não apenas para os profissionais da educação superior, mas para o professorado de ensino básico, de educação fundamental e média, para todos aqueles preocupados com a qualidade da educação do século XXI, com a construção de uma nova cidadania planetária e com o desenvolvimento de uma política de civilização capaz de dar um novo sentido aos graves problemas de nosso país e de nossa humanidade. Apesar do reconhecimento por parte de todos da importância da conferência, da honrosa escolha feita por Edgar Morin pela cidade de Fortaleza, pelo estado do Ceará, da relevante temática abordada, lamentavelmente, os efeitos da crise político-econômica brasileira prevaleceu sobre os desejos de colaboração de possíveis parceiros, dificultando, sim, o aporte de recursos necessários à sua viabilização. Mesmo assim, não desistimos e resolvemos seguir adiante animados pela solidariedade de nossos companheiros, pelo entusiasmo dos palestrantes convidados e pelas expressões incentivadoras e carinhosas de milhares de professores que participavam de nossas redes sociais.
Mas também é preciso confessar, senhoras e senhores, que em mais de 40 anos de minha vida profissional, grande parte como servidora pública do Ministério da Educação, como professora de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Universidade Católica de Brasília, nunca, em toda a minha vida profissional, encontrei tantos obstáculos para levar adiante esta conferência e para cumprir nossos compromissos mais fundamentais. Para mim, esse momento em que olho, muito obrigada, para todos os senhores, e muito especialmente para as autoridades que nos honram com a sua presença, com a sua honrosa presença, para mim essa abertura é um verdadeiro milagre. Confesso que esta conferência somente se salvou graças ao pedido feito por Edgar Morin, a esperança e o entusiasmo e a vontade dele estar aqui conosco, e principalmente pela generosidade de todos os conferencistas, coordenadores de palestras, dos espaços de diálogo, e da rede de amigos e pensadores e colaboradores do pensamento complexo e transdisciplinar, principalmente pela generosidade de todos os conferencistas, coordenadores de palestras, dos espaços de diálogo, que vieram gratuita e generosamente colaborar com a realização dessa conferência. Portanto, a situação de incerteza foi sendo resolvida graças à ecologia da ação entre todos, da esperança ecologizada de cada um que confirmava a sua presença generosa, do apoio entusiasmado por parte dos participantes do comitê organizador, que não me deixou desistir, a quem sou imensamente grata. Todos foram de fundamental importância para a travessia do deserto e a superação de todas as vicissitudes encontradas pelo caminho. A todos e a cada um dos senhores desta corrente de solidariedade e de responsabilidade social, o meu mais afetuoso e agradecido abraço. Hoje, ao observar este belo auditório cheio de professoras e professores, de amigas e amigos que desejam estar aqui conosco e compartilhar generosamente seu conhecimento, ao observar esta generosa mesa de autoridades aqui presentes, minha alma se enche de alegria e gratidão pelo fato de termos sido aguerridos, confiantes, esperançosos e levado adiante tão importante projeto. Ao mesmo tempo em que observo e me surpreendo com a honrosa presença de todas as autoridades governamentais do Estado do Ceará, o meu coração se enche de alegria e de esperança de que teremos as nossas contas pagas. Neste momento... Perdoa, mas eu estou muito feliz realmente, né? E muito mais tranquila. Neste momento, então, agradeço muito a presença da senhora vice-governadora, a professora Isolda Cella, com quem estivemos desde o primeiro momento pedindo a sua bênção. Quero agradecer o apoio do magnífico reitor da Universidade Estadual do Ceará, que de imediato acolheu o nosso sonho, o nosso projeto, ao magnífico reitor da Universidade Federal do Ceará, pelas passagens oferecidas, a CAPES do Ministério da Educação, pelo apoio financeiro concedido ao nosso projeto, em especial meu profundo agradecimento à Direção Nacional do SESC, à Direção Regional do SESC do Ceará, representado aqui pelo senhor presidente da FEComércio, senhor Luiz Gastão Bittencourt. Agradeço muito ao INEC, que é o Instituto Nacional de Cidadania, à Unipaz Ceará, ao Sistema SESI, Fiesc, enfim, a todas as parcerias, ao BNB, ao SES, à Estação da Luz, à Prece, à Casa Civil do Governo do Estado do Ceará,
ao Centro Universitário Estácio do Ceará, enfim, pela parceria acolhedora de nossas angústias, cujo apoio inestimável e solidário se transformou em um bálsamo para as nossas aflições. Agradeço à Unesco e ao Consulado da França em Recife pelas passagens internacionais, à empresa de saúde QH Care de Brasília e a todos aqueles e aquelas que, de uma forma ou outra, atenderam aos nossos pedidos. Mas todas essas dificuldades e incertezas estiveram sempre iluminadas pela fé, pela esperança, pela confiança e pela alegria de realizar o que nos corresponde, sim, nesta etapa de nossas vidas, dando-nos força para que pudéssemos chegar a este belo momento de confraternização, de homenagem e de crescimento pessoal e intelectual. Momento não apenas de partilha de nossos conhecimentos, de alegria pelos reencontros, mas de conspiração intelectual e pessoal, de co-inspiração coletiva, em sincronia de movimentos, momento de reconhecimento e homenagem ao nosso grande inspirador e conspirador de todos os tempos, momento de reconhecimento à sua vida, à sua obra, a obra deste grande e incansável pensador, educador, filósofo, epistemólogo, Edgar Morin, que aos 95 anos de idade, a serem completados daqui a 40 e poucos dias, continua iluminando e inspirando o nosso pensamento e dedicando sua vida e sua obra para a construção de novas vias para o futuro da humanidade. Então, todos já sabem que este evento é uma decorrência do outro que já foi comentado, que realizamos em 2010, em comemoração à publicação que me foi, na época, solicitado pelo Dr. Vincent de Fourny, diretor da Unesco, da representação da Unesco na época, e que nela foi aprovada essa Carta de Fortaleza, que também muito nos honra. Então, cumpre esclarecer que essa conferência ela foi inicialmente pensada no sentido de refletir sobre os saberes docentes para uma cidadania planetária. E, posteriormente, chegou-se ao consenso de que seria importante abrir um pouco mais o foco dos trabalhos, optando-se pelo título Saberes para uma Cidadania Planetária. Para tanto, a comissão organizadora definiu como complexos temáticos os seguintes núcleos: saberes para uma cidadania planetária, saberes educacionais, saberes curriculares, saberes docentes e também os círculos de diálogo. Quando comentamos aqui a respeito dos saberes para uma cidadania planetária, vem, em primeiro lugar, quer dizer, os saberes de vida, saberes dirigidos a promover, a garantir, ampliar e sustentar a vida no planeta Terra, em todas as suas dimensões, em toda a sua diversidade. São, portanto, saberes radicalmente opostos e contrários a todos aqueles que negam a vida e promovem a morte. São saberes ecológicos e transdisciplinares, porque combinam e integram complexamente a ecologia natural, ambiental, a ecologia social e a ecologia interior e pessoal. São, igualmente, saberes éticos, porque o fundamento da cidadania reside na justiça, na liberdade, na igualdade e na solidariedade, e, portanto, se opõe a toda forma de injustiça, exploração, opressão, escravidão, desigualdade e falta de solidariedade. São também saberes sociais, enquanto aspiram a construir e a sustentar formas, procedimentos e experiências de convivência social coerentes com a sustentação da vida. São saberes políticos e civilizatórios que denunciam as ameaças e os riscos de uma civilização organizada e baseada na depredação, na ganância, no roubo, no lucro, na burocratização, no individualismo, na expropriação, na desigualdade e na crença de que a Terra dispõe de recursos infinitos. São também saberes educativos, porque pretendem o desenvolvimento pleno, integral e contínuo das pessoas, como seres únicos e privilegiados de um planeta vivo,
cuja sustentabilidade e capacidade para afrontar os riscos e as ameaças para a vida depende da capacidade e possibilidade de transformação e, principalmente, de humanização das pessoas. Finalmente, são saberes que promovem o desenvolvimento da consciência humana integral em todas as dimensões. Os saberes educacionais para a emergência, a construção e o desenvolvimento de uma cidadania planetária e de uma nova civilização, os saberes escolares e acadêmicos vigentes devem ser, sim, questionados e, neste caso, reformulados e renovados à luz dos saberes necessários para uma cidadania planetária, no sentido de que todos esses saberes sejam, ao mesmo tempo, saberes educativos e de transformação humana, social e ecológica. Nós entendemos que os novos saberes educativos, educacionais, necessários para uma cidadania planetária exigem tanto uma reforma do pensamento, como uma mudança do paradigma educacional, mudanças que se inscrevem, por sua vez, em uma mudança global do paradigma civilizatório. Isso requer, por um lado, aprofundar e ampliar os conhecidos 7 saberes e, ao mesmo tempo, construir uma ecologia de saberes na qual possamos compreender e experimentar que os saberes de vida estão sempre vinculados, interligados, conectados, mediante complexas relações de interdependência. Consequentemente, os saberes educativos, sejam em sua forma escolar ou extraescolar, individual ou social, emergem da complexa combinação entre saberes científicos e humanísticos, cognitivos e emocionais, históricos e vitais, éticos e estéticos, eruditos e experienciais, de cultura acadêmica e escolar, como de uma cultura popular e das tradições. Por isto, a codificação curricular destes saberes exige novas formas e modalidades de tratamento curricular, não necessariamente estruturadas, conforme o esquema linear de objetivos, conteúdos, atividades e avaliação que adotam as disciplinas escolares isoladas, bem como as novas estratégias de ensino-aprendizagem. Para os saberes curriculares, para a construção de saberes vitais, capazes de gerar sementes e iniciativas para a mudança de paradigma civilizatório, não basta substituir conteúdos escolares por outros, mas é necessário também transformar as estratégias de abordagem até agora conhecidas, que, em geral, têm respondido a esquemas acumulativos, baseados em resultados mensuráveis, através de diversos processos de seleção, competitividade e quantificação. Entretanto, é sumamente necessário questionar e aprofundar nos fundamentos ontológicos e epistemológicos dos currículos estabelecidos e prescritos, de forma que possam abrir-se e considerar as descobertas mais atuais da ciência, da biologia, da neurociência, da psicologia, da ecologia e da compreensão da condição humana em geral. Descobrir, reconhecer e aplicar aquilo que vale a pena realmente ser conhecido e aprendido não é somente uma tarefa de especialistas e doutores em ciências da educação, mas também, especialmente, dos docentes que trabalham cotidianamente nas salas de aula e nos mais diversos espaços presenciais ou virtuais, no sentido de modificar, incentivar e promover processos de aprendizagem criativos, autônomos e solidários. Então, dentro desta perspectiva, se faz necessário que todos os docentes recuperem seu protagonismo como construtores de um currículo em ação, em que exista uma fluidez de comunicação e uma prática compartilhada entre o mundo acadêmico da ciência da educação e o mundo real das práticas educacionais que cotidianamente realizam os professores de educação fundamental e média. Desde uma ótica planetária ou desde um novo paradigma educacional, não se pode conceber um currículo que seja incapaz de abordar o tratamento da diversidade de situações, capacidades, inteligências,
interesses, inclinações e motivações pessoais. Não se pode entender um currículo que não seja capaz de oferecer alternativas de aprendizagem e de desenvolvimento àqueles que mais necessitam, seja porque vivem em situações de risco pessoal e social, ou porque possuem características ou diferenciações individuais específicas que os diferenciam de uma suposta normalidade. O que jamais podemos permitir é que o currículo converta a diferenciação em discriminação. Em relação aos saberes docentes, pensamos que esta formação do nosso professorado, nós reconhecemos que o discurso de profissionalização docente tem estado, muitas vezes, promovido como um discurso separado das indispensáveis melhorias das condições de trabalho, das condições de formação e desenvolvimento profissional dos professores, assim como das mínimas garantias políticas de curto e médio prazo, mas para a manutenção de seu desenvolvimento ao longo de sua vida profissional. De um modo geral, sua formação tem sido deixada, muitas vezes, na mão de técnicos especialistas ou acadêmicos que quase nunca pisaram em uma sala de aula de uma escola de educação básica, ou mesmo de pessoas que não têm a menor experiência a respeito das dificuldades cotidianas de uma escola de periferia. É fundamental superar a retórica da profissionalização que, segundo Antônio Novo, que estará conosco a partir de amanhã, exige promover novos modelos de organização da profissão, já que as culturas cooperativas e colaborativas não se impõem de cima para baixo, como tampouco se promove a autonomia, ditando numerosas e labirínticas normativas que provocam, muitas vezes, a rejeição por parte dos docentes. É necessário abrir os espaços escolares a movimentos, redes e grupos informais que geram inovações educacionais que muitas vezes nos passam desapercebidas e que nem sempre são aproveitadas na vida cotidiana de nossas escolas. Mais do que nada, mais do que competências técnicas, mais do que acumulação do conhecimento de conteúdos profissionais desintegrados, o que os docentes realmente necessitam é voltar às fontes originais de sua profissão e aos valores de suas experiências, recriando-as criativamente a partir de contextos concretos e reais em que trabalham. Entendemos que a profissão docente é uma profissão singular e especial, na qual combinam tanto o desenvolvimento pessoal e social, como seu desenvolvimento formativo e profissional e suas convicções éticas, suas experiências de êxito e de fracassos. Objetivamente, o que queremos com essa conferência? Homenagear, inicialmente, o nosso querido amigo e filósofo Edgar Morin, reconhecendo a importância da sua obra e de seu pensamento filosófico para a abertura do que nosso querido amigo Biratan D'Ambrosio chama de gaiolas epistemológicas e, ao mesmo tempo, o reconhecimento de nossas carências cognitivas e humanas, provocadoras de processos políticos e socioculturais defasados dos problemas atualmente enfrentados pela humanidade. Um dos aspectos mais importantes da sua obra vem sendo as valiosas contribuições ao pensamento pedagógico, à reflexão acadêmica e à educação em geral, tendo em vista as suas construções de ordem epistemológica sobre os modos de conhecimento humano que resgatam o sujeito, religando-o aos objetos, aos acontecimentos, enfim, às realidades vividas. Edgar Morin propõe uma epistemologia e uma perspectiva ética que levam em conta o papel da incerteza, das emergências, do diálogo construtivo, que, por sua vez, requer, sim, um pensamento complexo, relacional, interligado. Um pensamento que reconheça
as fronteiras do conhecimento, já não mais como barreiras que impeçam o encontro e o diálogo interdisciplinar e transdisciplinar, mas como espaços de trocas, intercâmbios e enriquecimentos mútuos. Segundo ponto, de um modo geral, nós queremos questionar aqui a lógica que comanda os modos de organizar os currículos, e aí estamos contando com a ajuda de nosso querido Ítalo Dutra, nosso amigo, que foi diretor de currículo do Ministério da Educação até a semana passada. Muito bem-vindo, professor. De modo a organizar os currículos, os processos de ensino-aprendizagem e os processos de formação docente, no sentido de reconhecer e superar esta lógica clássica que favorece a dualidade estrutural dos processos de ensino-aprendizagem e a justaposição de disciplinas curriculares. Problema este gerado por uma formação técnico-pedagógica insuficiente e que acaba aumentando a invisibilidade do paradigma de fragmentação naquele professor que simplesmente continua inconsciente da sua presença. De um modo geral, a formação recebida não questiona as matrizes pedagógicas. Esse termo criado pela querida amiga Ecleide Fulaneto, que também estará aqui conosco, não questiona essas matrizes que o professorado traz consigo, que é fruto do conhecimento construído, tanto nos bancos escolares como em seus processos de formação, e que continuam reproduzindo de maneira inconsciente os processos de fragmentação e separatividade herdados da modernidade. Uma de nossas intenções é, inspirados pelo pensamento moriniano, alertar sobre a necessidade de novos fundamentos teóricos e epistemológicos capazes, sim, de mudar, de provocar mudanças paradigmáticas em educação e não apenas mudanças programáticas, como ele nos alerta. Alertar sobre a necessidade de se construir novas estruturas de pensamento, de usar novas ferramentas intelectuais para pensar, que nos ajudem a pensar bem e melhor, a problematizar o real, a tecnologia, o mundo e a vida. Sem isto, torna-se quase impossível uma reforma do pensamento que leve em conta uma nova e complexa compreensão do mundo, capaz de repensar novas vias para o futuro da humanidade. Várias experiências exitosas estarão aqui trabalhando com projetos transdisciplinares e com os fundamentos da complexidade, estarão sendo apresentadas e discutidas. Esse era o meu profundo desejo já anterior, de colocar essas experiências em diálogo com os professores, com as escolas que aqui estão interessadas nas temáticas da complexidade e da transdisciplinariedade, para que discutam, reflitam sobre as suas experiências, questionem, sim, os seus fundamentos, os caminhos escolhidos e as soluções encontradas em seus mais diversos âmbitos, que estabeleçam vínculos de cooperação mútua, futura e criem possíveis redes de cooperação para a melhoria do trabalho coletivo. É mais que os espaços de diálogo oferecidos promovam uma abertura e um compromisso verdadeiro de escuta, de conversações e reflexões. Espaços construídos para que os palestrantes dialoguem entre si e com os demais assistentes, para que possamos possibilitar a participação do maior número possível de pessoas e aproveitar a diversidade de opiniões para construir entre todos um conjunto de reflexões básicas que sirvam para a redação de uma segunda carta de fortaleza a ser apresentada na primeira reunião mundial sobre o pensamento complexo, em 8 e 9 de dezembro próximo, a pedido do próprio Edgar Morin. Que sejamos capazes de iniciar um esboço de uma futura rede internacional de formação docente, nacional e internacional de formação docente, a respeito do pensamento complexo e do pensamento transdisciplinar, capaz de unir, potencializar os esforços dos diferentes grupos de pesquisas e de formação de professores existentes em nosso país, na Europa, na América Latina, enfim,
que os decisores, gestores dos sistemas de educação e dos organismos internacionais aqui presentes reconheçam a importância das temáticas aqui trabalhadas, incentive programas, projetos e ações, possivelmente em 4 direções. Primeiro, que contribuam garantindo que a educação de qualidade seja real e efetivamente um direito humano universal, não condicionado pelas conjunções políticas econômicas conjunturais. Que sejam incentivados e financiados projetos de formação e de desenvolvimento profissional de professores baseados em diálogos vivenciais e humanescentes, tendo como foco essas temáticas trabalhadas nesta conferência, a partir de ações concretas, plataformas virtuais integradas aos diferentes núcleos de pesquisa nacionais e internacionais, no sentido de atender aos professores de educação básica, média e superior, desejosos de tais conhecimentos. Que sejam também incentivados projetos voltados para as novas gerações, tendo como foco a educação para a condição humana, para a compreensão humana, que trabalhe a multidimensionalidade dos sujeitos aprendentes, sua condição existencial, para que possam desenvolver o conhecimento de si, do outro, da natureza e do sagrado presente em cada um de nós. Senhoras e senhores, antes de apresentar a mensagem que Edgar Morin nos manda neste momento, sinto que o nosso grande desafio, e espero que sejamos felizes em nossas ações realizadas relacionadas a esta conferência. Fica aqui o meu apelo, os meus profundos agradecimentos, pois a todas as colaborações que foram feitas, a todos os amigos aqui presentes, pois precisamos, sim, estar unidos e conscientes da importância dessa etapa evolutiva da humanidade e dos problemas que nos afligem, no sentido de colaborar ao que Edgar Morin chama de civilização da religação. Aquela civilização capaz de reconhecer que o cosmos é uma criação divina, a Terra é mãe nutridora, a natureza é sagrada, um universo sem fissuras e nem brechas, onde tudo está ligado em profunda comunhão, e que nós todos aqui participamos de uma mesma sinfonia universal, contida no canto dos pássaros que embelezam as nossas manhãs, na sinfonia das abelhas que polinizam a vida e que todos participamos, cada um a seu modo, da grande festa universal na sinfonia entretecida no aqui e no agora. Grata pela presença de todos e pela atenção de todos os senhores aqui presentes, por favor, desfrutem desta bela conferência. E, para finalizar, eu quero apresentar aos senhores a mensagem enviada por Edgar Morin, e depois ouviremos a nossa queridíssima amiga, irmã, doutora Maria Conceição de Almeida, que foi a primeira representante no Brasil a trazer o pensamento complexo, a criar o primeiro grupo de pesquisa em complexidade, o Grupo GRECOM da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Uma salva de palmas a ela. Enquanto ela se prepara, nós apresentaremos o vídeo, a mensagem que Edgar Morin nos manda. Muito grata a todos os senhores. Queridas amigas, queridos amigos, lo siento mucho. Será que dá para pagar? Me hace la pena de no poder me encontrar con vosotros en este coloquio maravilloso organizado
por María Cándida y por el cual yo tenía un cariño, una buena voluntad de participación muy grande, porque es mi patria, América Latina. Tengo mi corazón, ¿entiendes? Sus raíces, tantas raíces. Y la cosa la más penosa es que cuestión de salud, que los médicos me digo, cuidarme por los viajes intercontinentales. Bien, no voy a hacer como el profeta Jeremías, que se lamentó de todo, ¿no? Yo quiero dar palabras de esperanza para el porvenir, porque estoy convencido que la reforma del modo de conocimiento, del modo de pensar, es vital por los humanos, no únicamente para la vida personal, por menos de incomprensión, por más comprensión, por más amistad, por más relaciones entre los humanos en el modo individual, de no tanto equivocarse. Es una cosa tan importante, pero también es importante para nuestro país, el país de vosotros. Hoy día Brasil en una situación tan difícil. O país de vocês, o Brasil, está numa situação tão visível, Chile, o Peru, onde há problemas, mas também é o problema da humanidade. Na crise da comunidade, a crise da humanidade, que não poderá ser resolvida sem um esforço, um esforço intelectual, um esforço para trabalhar no sentido de uma nova via, todo o resto que pode ajudar. Amigos, todos os meus desejos para todos os intercâmbios, por tudo que vocês vão fazer. Um abraço muito fraterno do amigo Edgar, que gosta muito de todos vocês. Obrigado. Por gentileza, eu queria um pequeno PowerPoint com três mensagens. Eu quisiera PowerPoint com três mensagens que Edgar Morin também nos enviou para deixar-les a vocês. Entre várias mensagens trocadas durante esse processo, e que, lamentavelmente, ele não pôde estar aqui conosco no momento, eu quero observar, sim, por favor, que no momento em que nós apresentamos a ele a proposta, ele fortemente nos disse, adelante. Eu obedeci, fui adiante. Então, mais uma. Que pena, essa não dá para ler, mas vou ler aqui um pouquinho. Querida Maria Cândida, es tão bueno para mi alma, mi corazón, mi mente, de ir a Fortaleza. Vou a ver com os últimos exames se posso fazer a viagem
Paris, São Paulo, Fortaleza, ao menos 4 ou 5 dias. Rezamos. Abraços. O velho marinheiro Edgar. E a última, que nós recebemos ontem, que me deixou também muito emocionada. Querida Maria Cândida, todos me desejos para vosotros, queridas e queridos, como me falta de estar presente com vosotros, estou tão cansado. Abraços, hasta sempre. Esta foi Jair. Graças, muito obrigada a todos. Então, passamos a palavra à nossa querida professora Maria Conceição de Almeida. Muito grata pela sua presença, sempre amiga e generosa, solidária, maravilhosa. Bom dia. Eu vou pedir para dispensar, nomear as autoridades, já feito pelo cerimonial e por Maria Cândida. Apenas gostaria de dar as boas-vindas aos colegas de outros países e faço isso em nome do meu querido amigo Raul Mota, diretor da Cátedra Itinerante Unesco para o Pensamento Complexo Edgar Morin, e meu irmão gêmeo. Na altura. Se sou eu a saudar Edgar Morin, mesmo que ele não esteja fisicamente presente entre nós, mas é o centro e o homenageado. Centro de nossas atenções, portanto, nessa Conferência Internacional Saberes para uma Cidadania Planetária, só pode ser por uma armadilha do destino. E isso para testar se a pouca voz que ainda me resta ecoaria nesse auditório e nesse momento. Mesmo que pronta e intempestivamente tenha dito sim ao honroso convite formulado por Maria Cândida Moraes, tenho plena consciência de que neste auditório alguns colegas desempenhariam essa tarefa que eu abracei com muito mais propriedade, erudição e plenitude. Entretanto, o descomedimento, a desmesura e o excesso, essas qualidades que nos alimentam a nós todos humanos, me fizeram estar aqui hoje e ocupando este lugar. E, se o lugar que ocupo me faz tremer como vara verde, também me enche de orgulho. Não falo desse sentimento como um prazer intelectual pessoal, não. O orgulho de que falo é o de pertencer a um grupo de sapiens demens, sobretudo de um grupo de sapiens demens latino-americanos, e em especial brasileiros, e em especial nordestino. Que tomou para si a difícil missão arquitetada incansavelmente por Edgar Morin, amigo e mestre. Ou seja, lançar as bases de uma política de civilização e de humanidade num mundo marcado pela indigência do pensamento, pela injustiça social crescente, alarmante e desavergonhada, e pela falência perversa da máquina estatal, pela ganância exponencial do capital,
pela ambiguidade dos ideários e projetos educacionais, pela autoexpropriação coletiva, coletiva dos sem pátria, pela agonia da terra-pátria. Esse parece ser o desafio que temos tomado para nós, instigados por um humanista sem fronteiras como Edgar. Já homenageei e saudei Edgar Morin por 10 vezes, desde o ano de 1998. Por isso, antes de preparar o que eu diria aqui hoje, reli o que eu havia falado em tantos lugares e em tantas situações diferentes. Fiz, então, minha escolha compartilhada com meu parceiro, meu cúmplice, meu amigo permanente, Edgar de Assis Carvalho. Resolvi, portanto, bricolar pequenos fragmentos de alguns daqueles textos, não dos 10, fiquem sossegados, e expor pequenos cenários que se repetem hoje e que se repetem porque resistiram ao tempo, seja porque alguns deles falam de uma situação social e política que permanece, seja porque falam de um homem que permanece o mesmo e outro em sua constante e exemplar metamorfose. O que eu poderia dizer, se não replicar, em parte, como que pela variação de um eco trazido talvez pelas velas do Mucuripe? O que poderia dizer eu, se não constelar alguns fragmentos de um texto que eu pareço ter rascunhado ao longo desses últimos 18 anos, de 1998 até aqui. Tudo se passa como se fosse possível exercitar o tempo mítico, um tempo redondo, um eterno retorno. Volto a 1998, a primeira das 5 vezes que Edgar foi recebido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Comecei assim a saudação. Edgar, você chega a Natal no momento que os nordestinos padecem com os efeitos da seca. Fome, terra rachada, barriga apertada, lágrima nos olhos de pais e mães que carregam nos braços filhos de corpos esquálidos. Você chega ao Brasil em meio a uma greve nacional das universidades públicas por melhores salários, por uma política educacional não discriminatória e mais comprometida com os destinos do nosso povo. Nos 2 casos, no caso da seca e no caso da greve, o mesmo sintoma: fome e sede dos alimentos do corpo e do espírito. Bem vistas as coisas, essa sede e essa fome não são um problema genuinamente nordestino, nem particularmente brasileiro, dizia eu naquele momento. Pergunto, quais são os ecos dessas palavras pelas quais saudei Edgar há tanto tempo atrás? Hoje, passado 18 anos, vimos o fenômeno da seca se expandir por cidades como São Paulo. Quem diria? Carros-pipas se deslocando pela zona urbana daquela metrópole em 2015, vi. Como se estivesse levando água para as pequenas comunidades do interior do Nordeste do Brasil.
Gaia, conforme é renomeada brilhantemente por Isabelle Stengel. A terra-pátria, conforme expressão de Edgar Morin, e depois refeita como terra-pátria mátria. Ou a nossa casa comum, como é chamada pelo Papa Francisco, agoniza, pede socorro. No cenário da educação, a ocupação das escolas hoje e universidades públicas pelos estudantes expressa os limites pelos quais passam as políticas educacionais. Também a esse respeito, nada de genuinamente brasileiro. Sabemos bem do atual enfraquecimento das universidades europeias, que já foram, para nós, modelos a imitar. Sabemos bem do nomadismo dos colegas professores europeus e latino-americanos, de universidade a universidade, de país a país. A gestão do conhecimento e a cultura ocidental vão muito mal. Seja porque tal gestão é maestrada pela monocultura da mente, conforme a expressão da Vandana Shiva, ou pela face lamentavelmente utilitária dos saberes submissos à sociedade de mercado, estamos todos imersos num cenário que reduz, amesquinha, encarcera e interdita as potencialidades libertárias e criativas dos humanos. Para cuidar do coágulo de dor que se expande em nível planetário e da cicatriz semiaberta que propulga por uma democracia cognitiva, real, social, por uma ética da fraternização, uma ecologia das ideias e da ação e uma religação de saberes, Edgar Morin tem se posto a caminho, sabemos todos nós, e, incansavelmente, tem convocado todos nós para fazer acontecer uma gestão menos perversa da sociedade-mundo e das culturas no plural. A ideia de complexidade, não como um conceito apenas, mas, sobretudo, como uma atitude e um exercício do pensamento complexo, que é capaz de praticar o abraço, talvez seja o alimento necessário, mas não suficiente, para a refundação e a metamorfose da sociedade e de nós mesmos. É por isso que é isso que temos aprendido com o nosso querido homenageado. Por ocasião da outorga do título de honoris causa a Edgar Morin, em 1999, assim o saudei, e repito apenas um pequeno fragmento, como se fosse um eco do que eu falei naquele momento. Esse homo. Aí está entre nós um dos expoentes mais expressivos do pensamento mundial contemporâneo. Eis o homem que deseja, quer e provoca, sem trégua, o reencontro entre ciência e humanismo. Eis o homem cujas ideias representam uma síntese aberta, mas, ao mesmo tempo, radical, a respeito do papel social e ético do conhecimento diante da agonia planetária. Com uma produção científica indiscutivelmente de repercussão internacional, Edgar, nascido a 8 de julho de 1921, filho de Vidal e da belíssima Luna, tem dificuldade
de se definir por uma área específica de conhecimento. Pudera. Essa dificuldade está marcada já na sua nascença e emerge na infância quando o pequeno Edgar tem que dizer de onde veio o seu pai. Da Salônica, ele respondia. Então é turco? Perguntavam. Não, não, porque a Salônica... não, desculpa. Então é grego? Perguntava. Não, porque a Salônica era turca quando ele nasceu. Então é turco? Não. Ele era de origem espanhola. Então é espanhol? Não. Tentava explicar o nosso homenageado, que foi chamado por seu pai algumas vezes como Bebeco, depois como Minu, e depois como Edgar Naum Morin, e depois, como nós todos conhecemos, Edgar Morin. Nos meios de comunicação de massa, por onde tem passado, ele é, por vezes, referido como sociólogo, outras como filósofo, outras como antropólogo, etc. É possível atribuir um pertencimento a este homem? Certamente não, porque ele transita de forma perigosa e livremente por entre as arbitrárias divisões entre as ciências da vida, as ciências do mundo físico, as ciências do homem, as ciências de... Ele quer, propõe, faz a parte dele e nos convoca para rejuntar o que a ciência da fragmentação disciplinar fraturou. Ele é movido, como todos nós, mas ele se expressa de uma forma muito clara por vários demônios. Mas uma mesma obsessão, um mesmo apelo, uma mesma razão apaixonada é a sua obsessão maior, a reforma do pensamento. Ele alerta, porém, para o perigo das generalizações extremas. E, no caminho do Adorno e do Gödel, vai lembrar que a totalidade é a não-verdade e que a complexidade é movida pela dinâmica da incompletude e da incerteza e também da sua própria destruição. Sem abrir mão da disciplina intelectual e do rigor, Edgar Morin tem falado, todos sabemos, do inacabamento da cultura, do inacabamento do sujeito, do inacabamento das ideias, do conhecimento. Daí porque as verdades absolutas e as explicações finalistas, as pedagogias pragmáticas, são perigosamente questionadas rigorosamente por ele, né, e discutida na magnitude de uma obra aberta que abarca desde a reflexão matricial acerca do método até títulos que consideram como sociologia, antropologia, política, escritos de conjuntura, livros autobiográficos, cinema imaginário, cultura de massa, educação. Como lendário deus Sísifo, Edgar se atribuiu a missão, ou castigo, de corajosamente fazer rolar as pedras da esperança numa nova fundação nossa e da sociedade, rolar essas pedras montanha acima, buscando religar saberes, mesmo que, como Sísifo, tenha visto tantas vezes as pedras voltarem ao chão. Ao contrário de pensadores que, desencantados com a universidade, optaram por investir suas energias criativas fora dela, o sisífico Edgar luta contra o imobilismo e a esclerose do pensamento, dentro e fora da academia e da escola.
Sua crítica incisiva e quase cruel à burocratização do saber. Só me vem à cabeça, nessa hora, os quales. E sua crítica à autocretinização, que comprometem a ciência, é indissociável da sua autocrítica, que, por vezes, excessivamente rigorosa, o faz tomar para si equívocos produzidos por outros. Um eterno estudante, o nosso homenageado. Um intelectual que politiza o conhecimento. Um homem para quem só pode haver ciência com consciência. Um pensador que expõe suas incertezas, acredita na boa utopia, na reforma da universidade e do ensino fundamental, que defende publicamente suas posições políticas diante dos conflitos sociais e guerra, enquanto eles estão acontecendo. Não deixa para fazer, como outros grandes pensadores, análise a posteriori. Isso porque ele se rende à democracia do debate para rever suas posições e argumentos, porque se opõe frontalmente à polícia do pensamento. Um intelectual, nosso homenageado, é um intelectual que lança as bases para uma ética planetária que se inicia a partir de uma ética individual, de uma autoética. Um homem que não se esconde nas palavras, mas que se expõe perigosamente por meio delas. A autoética, aspas, diz ele no livro Meus Demônios, exige-me que eu não dissimule a subjetividade nos meus escritos, que não me arvore em proprietário da verdade objetiva, que deixe ao leitor que me veja, incluindo as minhas fraquezas e mesquinharias, mesmo correndo o risco de dar aos meus adversários motivos para me ridicularizarem. Fecho as aspas. O intelectual a quem incomoda o culto à sua personalidade, ainda que, por vezes, não consiga deter em certos aspectos. Por isso, me é extremamente grato me sentir hoje e ver que o evento está acontecendo, mesmo que a Edgar Morin não esteja aqui. Isso é uma outra postura de uma ciência, uma outra postura de pensar a vida, a nossa vida, que não é um culto à personalidade. Mais do que isso, é a vontade de caminhar, de reanimar, de regenerar, de realimentar as ideias desse homem, que é o que temos feito até agora. Diz ele, eu faço a respeito de sua recusa ao culto da personalidade, à personalidade, ele diz, eu faço esforço constante para não me pôr no pedestral, porque a estátua exterior, a que se mostra aos outros, vem da estátua interior, daquela que inconscientemente se esculpe para si próprio. Sabem todos que estavam presentes, talvez só Raul, do susto que levou Edgar em Hermosilo, quando da implantação da fundação física da multiversidade do mundo real, Edgar Morin. Estávamos lá.
E na hora da conferência magna, ele tem que descerrar uma grande cortina onde está uma grande estátua em bronze dele inteiro. E ele diz, isso está publicado em livros, ele diz, o que se passa? Estarei eu morto ou vivo? E brincou um pouco, dizendo que ele sempre, todos sabemos que quando tem uma estátua é homenagem a alguém que já morreu. Mas isso foi a forma delicada dele fazer, porque, de fato, ele estava um pouco, muito incomodado com aquela estátua em bronze, para sempre, ali. Bom, isso faz uma diferença crucial para a compreensão e a construção da história da ciência. Lê, por exemplo, o conjunto da obra, O Método, né, obra densamente, todos sabem, povoada por pensadores, áreas disciplinares e conceitos de várias áreas, né, tendo ao lado e por suporte os diários de Edgar, permite desvendar as condições psíquicas, sociais e políticas nas quais se encontram este homem, este intelectual, este sábio, quando escreve obras como O Método. Essa narrativa mestiça e híbrida da ciência, inaugurada em sua expressão maior por Edgar Morin, mesmo que outros pensamentos, outros pensadores que o antecederam façam essa hibridação da vida pessoal com a vida mais técnica dos seus escritos. Mesmo assim, ele inaugura na sua expressão maior, mais escancarada, mais perigosa, essa hibridação. Homem, obra, sujeito, conhecimento, implicação do sujeito do conhecimento. Isso equivale a desacralizar os saberes científicos, a facilitar a compreensão da linguagem técnica, a destituir a falácia do poder do saber, envolta, sabemos nós, pelo véu da obscuridade, da endogamia, do esoterismo e do segredo da ciência, que tanto compromete a democracia das ideias. Isso equivale, essa hibridação homem-obra, isso equivale, sobretudo, a reintroduzir o sujeito no conhecimento, o conhecimento no sujeito, princípio tão caro às ciências da complexidade, já pelas vias do Ilya Prigogine e tantos outros. Sem uma bússola na mão, estou acabando, sem uma bússola na mão, que indica uma direção pré-definida, este sábio moderno, o nosso homenageado desta conferência, se torna o caminhante do poeta Machado. Isso a gente sabe demais. Ele recusa a ortodoxia, qualquer que seja ela. Empreende um longo caminho, uma longa odisseia do pensamento. Como Ulisses, o lendário Ulisses, ele é ferido várias vezes na sua caminhada em construção, pensamento complexo, transdisciplinar, político. Mas a cicatriz de Edgar, diferente da cicatriz de Ulisses, não está na sua perna. Ela aloja-se, essa cicatriz, nos porões da sua alma e se reabre a cada vez que assiste às atrocidades provocadas pela tecnopolítica do pensamento, pela barbárie
provocada pelas instituições de poder. E como Ulisses, que se transveste de nativo ao chegar ao país dos feácios, ele também transita pelas diversas searas do conhecimento, por países e culturas tão distintas, e, sobretudo, sabe tecer, como o melhor dos artesãos, os elos da trinidade, amor, poesia, sabedoria. Por fim, na minha saudação, na cerimônia de honoris causa da universidade, a qual me referi, continuava com uma longa digressão a respeito de fatos curiosos da infância e da adolescência contados por Edgar. Mas interrompi esse fragmento, esse eco, para chegar, enfim, ao ano de 2001, Paris. A Unesco promove uma celebração dos 80 anos de Edgar. Eu tinha comigo, na minha mão, e entreguei para o homenageado, enquanto eu falava, um pequeno potinho de terracota, de barro, que eu trazia da Amazônia, de Belém. E tomei, desse potinho eu me vali para usar a metáfora com a qual eu saudei Edgar. O fragmento que eu trago para nós, e a última coisa, é assim. Edgar, os povos da região amazônica, no norte do Brasil, lhe presenteiam hoje com esse pequeno frasco de terracota, um utensílio dos nativos da ilha de Marajó, em Belém do Pará. Por favor, não deixe cair esse pequeno pote. Ele é frágil. Ali, no passado, se molhavam as pontas das flechas com um veneno para adormecer os pássaros e outros animais durante as caçadas coletivas. Esse pequeno objeto pode, mágica e simbolicamente, representar você, disse eu na hora. Ou seja, a fonte de um veneno vital, no qual reconhecemos o elixir, uma essência de uma ciência com consciência. O seu curare, ou o curare que é você, entretanto, não paralisa, não adormece. Ao contrário, nos faz sonhar acordados, nos faz caminhar com nossas singularidades, mas sempre contaminados por um veneno capaz de gerar sementes de vida, capaz de resistir à crueldade do mundo, capaz de exercitar uma ciência menos arrogante e mais respeitosa com os saberes da tradição, capaz de lutar por uma civilização das ideias, uma política de civilização, uma educação que religa prosa e poesia, uma sociedade onde homens, mulheres e crianças possam ser um pouco mais felizes. É hora de concluir, digo eu agora aqui. Espero ter cumprido, bem ou mal, a tarefa que me foi confiada por você, Maria Cândida. Talvez nada melhor, talvez
nada mais singelo, mais significativo, mais compartilhado. Agora, para terminar, do que tornar coletivas, ou seja, destituir minha autoria das palavras ditas em 2001, tornar essas palavras coletivas, né? E talvez dizer, em nome de todos nós, dessa homenagem a Edgar, querido mestre Edgar Morin. Todos nós estamos dizendo isso agora. Suas palavras e seu exemplo têm se tornado para todos nós um bom veneno. Um veneno de vida que corre com muito fluxo nas veias de muitos de nós. Obrigada.